Olha só, pensa numa coisa, é de graça, não tem nenhum efeito colateral e mesmo assim tem um poder gigantesco sobre o nosso corpo e a nossa mente. Pois é, a gente está falando do sono. Vamos entender juntos por que essa atividade tão comum do dia a dia é, na verdade, uma das ferramentas mais incríveis que a gente tem. E aí vem a grande pergunta, né? Com essa correria do dia a dia, entre trabalho, estudo, vida social, parece que nunca tem tempo para nada. Mas, no meio de tudo isso, será que é o sono que a gente devia cortar da lista de prioridades? Então, a real é que, para a maioria dos adultos, a resposta é um grande não. Os dados são claros. Em média, a galera está dormindo menos de 7 horas por noite, sendo que o recomendado mesmo é entre 7 e 9 horas. Pode parecer pouco, né? Mas essa diferencinha vai acumulando e vira uma verdadeira dívida com o nosso corpo. E olha, essa dívida, ela sai caro, bem caro. E não é só sobre ficar bocejando durante o dia, não. Bora entender o que a ciência diz sobre as consequências bem sérias de não dar para o nosso corpo o descanso que ele tanto precisa. Sabe, o mais interessante é que dormir não é só desligar, não é um botão de liga-desliga. É um processo super complexo, super dinâmico. Enquanto a gente dorme, o cérebro passa por várias fases, sabe? Do sono mais leve até aquele bem profundo e depois o sono REM. Cada uma dessas fases tem um papel fundamental, desde ajudar a gente a guardar o que aprendeu no dia, até reparar as células do corpo, é uma verdadeira faxina interna. Então, o ponto-chave é o seguinte: para o nosso corpo, não dormir direito não é só cansaço. É lido como estresse. Estresse crônico, de verdade. É como se o corpo ficasse em modo de alerta o tempo todo, sabe? Como se tivesse um perigo por perto, constantemente. E essa sensação constante de ameaça acaba sobrecarregando uma coisa que os cientistas chamam de eixo HPA, um nome complicado, né? Mas basicamente pensa nele como se fosse o estressômetro do nosso corpo. Quando a falta de sono deixa esse sistema superativado, a gente sente os efeitos na pele, dificuldade para se concentrar, a memória começa a falhar, o sistema de defesa do corpo fica mais fraco, e isso aumenta o risco para um monte de outras coisas. É um ciclo vicioso bem perigoso. Mas calma, que nem tudo está perdido. Existe uma solução super prática e rápida para combater esse cansaço e dar uma espécie de reset no sistema. É o famoso Power Nap, o nosso bom e velho cochilo estratégico. Olha, a ideia é simples, mas o jeito de fazer é que muda tudo. Não é só fechar o olho e pronto. A gente está falando de uma ferramenta de recarga rápida, pensada para devolver a energia sem bagunçar o sono da noite, que é o mais importante. O grande segredo aqui é o tempo. Se for menos de 5 minutos, nem vale a pena, não dá tempo de nada. Agora, se passar de 30 minutos, o corpo já entra em sono profundo e aí a gente acorda meio, sabe, meio grogue, mais cansado do que antes. Então, o número mágico, o ideal mesmo, fica ali, ó, entre 10 e 20 minutos. É o tempo exato para recarregar as baterias sem dar tilt no sistema. Tá, mas como é que a gente faz isso dar certo na prática? Simples. Dica número 1, alarme. Sempre. Coloca para despertar em 20 minutos, no máximo, para não ter erro. 2, acha um cantinho tranquilo, de preferência escuro e sem barulho. E 3, o horário é crucial. O melhor momento é logo depois do almoço. Evita tirar esse cochilo no fim da tarde, porque aí sim pode atrapalhar o sono da noite. E o mais legal é que os benefícios são gigantes para uma coisa tão rápida. Diminui a sonolência, melhora a concentração e a memória, aumenta a produtividade, ajuda até a regular o humor e as emoções, além de baixar o estresse. É uma pausa pequena com um retorno enorme. Mas ó, o cochilo ajuda pra caramba, mas ele não é a solução final, tá? Ele é um aliado. Agora, a gente precisa falar da estratégia de longo prazo, de como construir uma rotina sólida para ter um sono de qualidade toda a noite. Então, vamos lá para algumas regras de ouro do que se chama de higiene do sono. A primeira, e talvez a mais importante, é consistência. Tentar acordar no mesmo horário todo santo dia, até no fim de semana, isso ajuda a regular nosso relógio interno. Outra coisa, cama é lugar de dormir. Ponto. Tira o trabalho, tira a TV de lá, isso ajuda o cérebro a entender que aquele lugar é para descansar, e não para resolver problema. E para a gente fechar, fica uma provocação. Nesse mundo onde todo mundo corre atrás do próximo suplemento, da próxima pílula mágica para ter mais performance, e se o maior segredo de todos não for uma coisa que se compra, mas um estado que se atinge? E se o sono não for um tempo perdido, mas sim a ferramenta mais poderosa que a gente tem para viver melhor? Fica aí a reflexão.